E com as suas palavras, será que você pode acariciar o coração de Jesus? Você pode fazer isso? Faça uma oração de louvor a Ele. Será que você tem palavras para isso? Será que você tem palavras para isso? Você, com as suas mãos levantadas, será que você tem palavras para acariciar o coração de Jesus? Faça isso. Com as suas palavras, faça isso. Vamos tocá-lo na intimidade, assim como Ele tem tocado a nossa nesses dias. Teu rio de vida, sim, Jesus. Sinto fluir teu rio de vida. Fique à vontade, Espírito Santo. Teu rio de vida. Só acaba quando termina. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos fome. Nós estamos aqui. Vamos, Espírito Santo, põe em nós o que o Senhor quer pôr para fora de nós. Espírito, vem, vem. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Nós tocamos o teu coração nessa manhã. Nós tocamos o teu coração nessa manhã. Nós tocamos o teu coração nessa manhã. Nós somos tua delícia nessa manhã. Nós somos teu fruto nessa manhã. Nós somos a tua recompensa nessa manhã. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir, sinto Teu rio de vida aqui. Isso, foi pra fora. Se você tem lamentos, lamente. Se você tem riso, ri. Se você tem choro, chore. Mas coloque a verdade do teu coração pra Ele nessa manhã. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Ouça, nós precisamos entender que a atmosfera como essa é uma atmosfera de recompensas. É uma atmosfera onde nós tocamos o coração de Jesus, porque Ele está tocando o nosso primeiro. Nós não podemos estar em um ambiente como esse, sermos consumistas. Existe alguma coisa dentro do seu coração que a letra da música que nós passamos aqui não pode expressar. Alguém está lamentando enquanto a letra é para sorrir. Lamente ao invés de sorrir. Alguém aqui precisa expressar a verdade que está no teu coração. O que Jesus espera não é que você seja um bom cantor para acompanhar a letra da música. O que Ele espera é sentir o cheiro da verdade que você está exalando. É sentir o cheiro da verdade que você está pondo para fora. Se é para chorar enquanto todo mundo está sorrindo, chore. Se é para rir enquanto todo mundo está chorando, faça isso. Mas por favor, deixe exalar a verdade do teu coração. Deixe Ele encontrar em você alguma coisa que Ele não está encontrando na multidão. Vamos, coloca a mão no teu coração e fala: Jesus, eu estou fraco e a minha fraqueza eu dou para você. estou forte, a minha força eu dou para você. Mas por favor, seja convertido
Esse é o fluir. teu rio. Você sabe qual é o som mais lindo que Jesus pode ouvir? É o som incompreensível diante dos homens. É enquanto um está rindo, o outro está chorando, um está pulando, o outro está se jogando. E você chega num ambiente de adoração, você não entende nada. Por quê? Porque os anciãos que deveriam estar sentados no trono com uma coroa na cabeça, eles estão jogados no chão e a coroa está longe dele. Você chega num ambiente de adoração, você não entende o que está acontecendo, porque o ancião era para estar no trono com a coroa na cabeça. O que ele está fazendo no chão, jogando a coroa nos pés? Porque no ambiente de adoração, escute, a gente precisa ser incompreendível diante dos homens. Por isso que nós precisamos sair às vezes da forma. Mas a música está cantando que eu quero mais, mas Senhor, eu não quero mais não, eu quero te dar mais. O que importa é que nós consigamos expressar a verdade que há dentro de nós. Aonde alguém vai chegar no ambiente e falar, não estou entendendo nada, mas Jesus vai falar, eu estou entendendo tudo. Eu estou recebendo tudo. Alguém pode levantar as mãos e dizer amém? Diga amém. Diga eu quero, diga eu quero. Por favor, diga eu quero dar para Jesus o que eu tenho de verdade. Diga isso, diga eu quero dar para Jesus o que eu tenho de verdade. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento, querido, por favor. Vamos lá. Eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui. Eu sou um filho legítimo dessa casa. Em 2016 eu era um jovem missionário com simplesmente uma palavra. Eu saí do Brasil com 23 anos de idade e eu tinha uma bolsa e 35 euros no bolso. Aí eu cheguei em Portugal, falaram para mim assim, você tem residência? Eu falei, residência? É na onde a gente mora? Eu falei, não, é um documento. Eu falei, não tem, eu tenho CPF, RG. E eles falaram, mas CPF, RG não vale de nada. Eu não sabia nada, irmão. Eu fui para Portugal por causa de uma visão. O Senhor me deu uma palavra. E o pastor que me pastoreava na época disse, você vai para Portugal. E ele me enviou diante da igreja. Logo depois que ele me enviou, a igreja que me enviou fechou, acabou. Eu acredito que o propósito daquela casa era cumprir esse envio. Tá bom, eu cheguei em Portugal com 23 anos, uma palavra só. Irmãos, e a palavra, ela sempre vai se encarregar de cumprir aquilo que é necessário. Entenda, quando você recebe uma palavra, ela frutifica sozinha. Quando você recebe uma palavra, você não tem que ajudar a palavra a frutificar, você só tem que manter ela viva dentro do seu coração. A palavra, ela frutifica naturalmente, você só tem que deixar ela viva dentro de você, ela frutifica. E eu tinha essa palavra, cheguei lá, irmão, eu nunca saí do interior de São Paulo, Marília. Quem conhece Marília, interior de São Paulo? Pois é, de lá que eu vim, da terra da bolacha. E eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Um monte de prédio, um monte de carro. E eu saí do interior de São Paulo, não conheci nada do Brasil. E cheguei lá, eu falei, rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou diante de Deus todo dia, manter a palavra viva. Eu comecei a orar, irmãos, todos os dias, comprometidamente. E a palavra por si só, ela foi frutificando. Assim, eu cheguei em 2013 em Portugal. Eu passei o Natal sozinho, orando dentro de um restaurante fechado. Eu passei o meu aniversário sozinho, dentro de um restaurante, orando, Ano Novo, porque eu simplesmente não sabia o que fazer, mas eu sabia que se eu mantesse a palavra viva, ela iria se encarregar de fazer o que deveria ser feito. Eu fiquei ali, escute, só que chegou uma hora que a palavra ela estava brotando já. A palavra estava, sabe quando brota? E você começa a ver a arvrinha crescendo? Ela estava assim. E em 2016 a gente tinha uma igreja num bairro, uma igreja pequenininha, um espaço que cabia 100 pessoas, 100 cadeiras, tinha 40. E o Rafael Lopes me apresentou o pastor Luiz, e ele falou, cara, vai lá pregar. Irmãos, escute, eu não acredito que um homem de Deus se move por agenda, não. Eu acredito que um homem de Deus se move pela voz. Porque senão aquele homem não teria ido na casa do leão, não. Ele tinha agendas propostas para pregar nas maiores igrejas de Portugal.
Ele chegou para mim e falou: você que é o Rafael Bispo? Eu vou pregar lá na sua igreja. Eu falei: na minha? A gente não tinha som, irmão, não tinha cadeira. Eu tive que correr atrás de um pastor. Alguém me empresta umas cadeiras, alguém me empresta um som. E arrumei uma caixinha de som assim. Arrumei um ar-condicionado emprestado. Escute, vamos ver se ele lembra disso. Liguei o ar-condicionado. Quando eu liguei, instalei. Liguei, não funcionava o frio, só o quente. Eu liguei pro cara, falei: rapaz, você me... Ele: esqueci de te avisar, não funciona o frio, só o quente. Um calor, irmão, de verão assim, insuportável. Ele chegou dentro da sala, o pastor Luiz falou: rapaz, esse ar-condicionado não está ligado no quente não. Eu falei: não funciona. Irmão, nós quase desmaiamos dentro daquela sala. Mas o que mais me impressionou assim, foi quando o Espírito Santo, ele conectou o pastor Luiz à minha vida. E ele chegou lá antes do culto começar e ele falou: não, eu não vim aqui para pregar, eu quero conhecer você. Sentei com o pastor Luiz assim, onde era dispensa, literalmente. A gente empurrou os produtos de limpeza para o lado, coloquei uma mesa, uma garrafa de Coca-Cola, e ele ministrou o meu coração pela primeira vez. Eu entendi uma coisa que eu acho que muitos de nós precisamos entender. A plantinha estava crescendo, a palavra por si só cresce, mas chega uma hora que Deus precisa colocar um aio na nossa vida para a gente poder crescer direito. Você sabe o que é aio? Aio é aquele pauzinho que você amarra do lado da planta assim, amarra para deixar ela crescer direitinho, senão ela vai crescer tudo torta até quebrar. E a gente fala assim: nossa, mas a palavra é boa, e porque a semente é boa, por que ela não frutificou? Porque ela cresceu torta. Ela foi sendo conduzida pelo vento, entortou, quebrou, parou, acabou. Irmãos, eu posso dizer diante dessa casa, diante do Brasil, diante de vocês, que a minha vida foi definida pela paternidade. A partir do momento que eu me conectei com um pai espiritual, e ele só me deu uma palavra, ele falou: vai, eu estou com você. E eu falei: pronto, eu não preciso de mais nada. Irmão, daquele dia, eu entrei dentro daquele quartinho, um gatinho, eu saí de lá um leão. Eu falei assim: eu não preciso mais de dinheiro, não preciso mais de nada, eu tenho tudo que eu preciso, legalidade. Só que sabe qual é a questão? A questão é que não importa se a gente tem um pai, importa se a gente se coloca na condição de filho. Eu acho que eu devo ser um dos filhos mais enxeridos que ele tem, porque eu sou chato, irmão. Eu mando mensagem toda semana. Irmão, eu não posso pegar um dinheiro na minha mão que eu não pense no meu pai espiritual. E eu falo: eu preciso primiciar, eu preciso honrar a vida daquele que me deu um destino, eu preciso cumprir os princípios que o Senhor Jesus Cristo delegou. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: quando ele foi lá a primeira vez, eu não tive condição de servir nada na mesa para ele. Eu pedi para os irmãos da igreja levar. Hoje eu faço questão de, quando ele chega no aeroporto, eu entregar a chave do meu carro para ele, entregar um envelope com uma oferta e falar: senhor, fica à vontade, quem banca o senhor aqui sou eu. Eu fiz um voto com Jesus e eu disse: Senhor, eu lembro a primeira vez que eu vim em Itajaí, tinha R$600. Eu achei que eu estava rico. Cheguei aqui no Brasil, eu falei: rapaz, eu tenho dinheiro, hein? R$600. Na hora que eu fui comprar uma coxinha, a mulher falou: quanto que é 20? Eu falei: meu Deus do céu, R$600 não vai dar para nada. Aí nós fomos comer um cachorro quente, quanto que é? 100. Eu falei: mas 100 o quê? 100 ketchup, 100 não, R$100. Eu falei: Jesus, 600 não vai dar para nada. E nós sentamos na mesa, eu não tive condição de pagar a conta, de honrar o meu pai espiritual. Naquele dia eu fechei o olho, eu falei: Jesus, eu faço um compromisso, Senhor. Se o Senhor me der dinheiro, eu nunca mais vou deixar o meu pai sentar na mesa comigo e pagar a conta. E ó, eu fiz essa loucura. Eu cometi essa insanidade de fazer essa oração. Irmão, sabe o que aconteceu? Jesus me deu dinheiro. E hoje eu faço questão, irmão, de entender que Deus não me deu dinheiro para mim comer, Ele me deu dinheiro para me honrar. E eu entendo que o Senhor está disposto a dar a quem está disposto a praticar princípios de honra. E eu tenho prazer, irmão, de estar aqui nessa casa hoje como um filho. Não como um pregador, mas como alguém que foi definido pela paternidade. Eu quero agradecer, meu pai, você e a pastora Iraci, porque o que nós estamos vivendo em Portugal é por causa do Senhor. É por causa da vida de vocês. Eu era só um jovem perdido com uma palavra, mas um dia eu fui tocado por um pai e fui definido. Então, irmãos, o que importa não é você ter um pai, é você saber se colocar na condição de filho. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Coloca a mão no seu coração um pouquinho. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor revele a nós essa condição. Deus, que haja nessa manhã uma atmosfera de revelação
que possa nos destravar por dentro, Senhor, para tocar as pessoas por fora. Senhor, eu peço ao Teu Espírito que uma enxurrada de revelação flua nessa manhã, que haja uma atmosfera, Senhor, profética e apostólica, trazendo, Senhor, um destravamento, uma ativação, para que nós possamos viver e cumprir exatamente o que o Senhor tem para a igreja brasileira nesses dias. Senhor, o Senhor não movimenta alguém para cumprir uma agenda, o Senhor movimenta alguém para liberar decretos, e eu quero declarar, Senhor, que nessa manhã, os decretos do céu serão liberados sobre cada coração, que haja um destravar do Espírito Santo, promovendo uma fluência do rio do Espírito entre nós, para que nós possamos sair pelas ruas do Brasil, e por onde nós passarmos, o rio de vida floresça, para que onde nós passarmos, haja vida, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um amém, querido, bem forte? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Vamos deixar com que a revelação, eu acredito, eu aprendi isso com o apóstolo Luiz, a revelação, ela nos revela a ação, mas a revelação só nos revela a ação, porque a revelação nos destrava por dentro. Aquilo que você aprende te ensina, mas aquilo que te é revelado te destrava. Quando você estuda, você pode aprender, mas quando você recebe uma revelação, você não consegue ser mais o mesmo. Por isso que num ambiente como esse, nós não precisamos aprender acerca de mais nada. O que nós precisamos é que a revelação nos acenda por dentro e comece a provocar em nós um desconforto, a ponto de não conseguirmos mais ter a mesma ação. Nós vamos precisar mudar. Escute, quando o pastor Luiz diz, e é verdade, ele fala assim, dá tempo de você ir embora. É verdade, porque a revelação, ela vem, isso não é uma brincadeira. Quando a revelação vem, irmãos, ela bagunça todo o seu interior. Se você participa de uma palestra para ouvir uma palavra, está tudo bem, está tudo certo. Você só precisa de um material de anotação. Mas quando você está em um ambiente profético, para receber uma palavra, irmão, se essa palavra, pela misericórdia de Deus, te pega, você não consegue mais dormir, você não consegue mais comer, porque ela vai azedando você por dentro. Ou você, escute, ouça, ou você vai se adequar à palavra, ou ela vai machucar feio você. Quando você recebe uma palavra, ela começa a atormentar você, irmão, é verdade. Ela começa a bagunçar tudo que está ao seu redor. E você fala assim, ai Deus, por que as coisas estão dando errado? Estão dando errado porque você recebeu uma palavra e não se posicionou de acordo com ela. Irmão, escute, é verdade o que eu estou te falando. A palavra de Deus é viva. Você sabe o que é viva? Se ela é viva, é porque ela se movimenta. Se você recebe uma palavra de Deus dentro de você, escute, tem muita gente, irmãos, que está com a vida tudo bagunçada. Não é porque por uma intervenção do diabo, não. Escute, é porque recebeu uma palavra de Deus e não se posicionou em relação a ela. Tem gente que está com a vida tudo bagunçada, tudo desorganizado. Meu Deus, mas as portas estão fechando. É porque lá atrás Deus mandou você ir e você não teve coragem, ficou. Aí Ele foi fechando todas as portas ao seu redor. Irmão, aí entra a legalidade de tudo. Aí fica fraco, entra enfermidade, entra isso, entra aquilo. Você fala, meu Deus, é o diabo. Não, é a desobediência. É a palavra que você recebeu e você deveria ter se posicionado em relação a ela, não se posicionou. Então, cuidado, irmão. É melhor você, se distrair. Eu vou permitir que você dê uma cochiladinha aí, se você quiser. Mas escute, se a palavra de Deus, ela pegar você, ela vai colocar você no centro da vontade de Deus. E você só precisa permanecer vivo nesse lugar. Só permaneça vivo nesse lugar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Vamos liberar então. Vamos deixar com que essa palavra flua entre nós. Venha o Espírito de revelação, em nome de Jesus. Esther capítulo 1. Eu preciso ler essa sentença com você, porque esse não é um texto que nós vamos estudar hoje. Essa é uma sentença que nós vamos receber. Então eu preciso que você me dê toda a sua atenção em cada linha, porque uma palavra lida pode ser mais poderosa do que 10.000 palavras faladas.
Por isso, na hora que a gente está lendo a Bíblia, irmão, você não precisa ficar de pé e arrumar uma postura, você precisa pôr atenção nela. Eu sou da época que na hora da gente ler a Bíblia, a gente tinha que ficar em pé e não podia nem respirar. Quem é dessa época? Levanta a mão. Você tinha que ficar em pé, você não podia nem olhar para o lado. Até que eu entendi, irmão, que a reverência não está na postura que você lê, mas na atenção que você presta. O que adianta você estar lendo a Bíblia de pé, mas você está pensando lá na morte da bezerra? Não. Coloque a sua atenção, e essa é a reverência à santa palavra de Deus, amém? Esther capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 10, com muita atenção, diz assim a palavra de Deus. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, versículo 11, que introduzissem a presença dos interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Versículo 15, sobre o que deveria fazer segundo a lei a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Versículo 16, então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Irmão, olha que forte isso. Olha o versículo 17 em diante, a sentença do ato de Vaste. Versículo 17, porque a notícia do que a rainha Vaste fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Versículo 18, hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Haverá daí muito desprezo e muita indignação, e se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis da presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Até aí. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Regenera o nosso entendimento pelo seu poder e vista-nos com a roupa que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é um texto extremamente clássico para nós, porque faz parte da história do povo de Deus. Se você olhar para esse relato do livro de Esther, você vai ver que o maior livramento do povo de Deus aconteceu aqui nesse cenário. Por quê? Porque havia um decreto de extermínio da raça dos judeus. Havia um decreto dado, e Esther foi levantada para livrar o povo de uma sentença de morte. Mas escute, por que é que Esther foi levantada? Qual foi a legalidade, a brecha em que Deus teve para introduzir Esther? Qual foi a brecha que Deus teve para introduzir Esther e promover o livramento do seu povo? Irmãos, nós conhecemos o capítulo 1, sabemos que o rei Assuero fez uma grande festa, e durante muitos dias ele mostrou todas as grandezas do seu reino para todas as nações. Só que chegou a hora dele falar assim: eu já mostrei tudo para vocês, já mostrei ouro, já mostrei bebidas, já mostrei riquezas, e agora tem a cerejinha do bolo. Eu vou mostrar a coisa mais linda que um reino pode ter. Eu vou mostrar a minha noiva. Escute, o rei Assuero já tinha mostrado toda a beleza, mas a coisa mais linda que um reino pode ter é uma noiva. Sabe que eu digo com especulação, e eu gostaria que vocês especulassem isso comigo. Nós já vimos no Brasil e nas nações
muitas grandezas de Deus. Quantos aqui já ouviram falar das histórias dos avivamentos, irmãos? Quantos aqui já ouviram falar do que Deus fez em Gales, em Azusa? O que Deus fez no meio dos moravianos? Irmãos, quantas histórias de prostíbulos fechando nós já vimos? Quantas histórias de boca de fumo fechando que nós já vimos? Quantas histórias de conversões em massa nós já vimos? Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui já viram curas, milagres? Levante sua mão. Quantos aqui já viram milagres extraordinários, como um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir? Eu já vi um morto ressuscitar. Nós já vimos grandes riquezas do reino de Deus. Irmãos, e hoje para nós cristãos é incontestável dizer: o reino de Deus é glorioso. É incontestável a gente falar: é glorioso, o reino de Deus é glorioso, é magnífico. Ei, mas o rei fala: peraí, a cereja do bolo eu ainda não mostrei para vocês. A parte mais bela do meu reino é a minha noiva. A parte mais bela do reino eu vou mostrar para vocês agora. Aí o rei chama toda a sua equipe de liderança, os eunucos, e fala: manda a rainha entrar na minha presença. E a rainha se recusa a entrar na presença do rei. Irmão, eu estou falando de um homem que amava uma mulher. Eu estou falando de uma mulher que possivelmente também amava um homem. Nós já ouvimos falar que Esther, que Vasti não entrou na presença do rei porque ela estava fazendo uma festinha particular. Sim, pode ser. O que fez Vasti não entrar diante do rei é o menos importante para nós. Escute, mas nós precisamos entender o porquê Vasti foi destituída para dar legalidade para que Esther aparecesse. Nós precisamos entender o que foi que fez Vasti destituir. Eu já preguei muito que o fato de Vasti não entrar na presença do rei a destituiu. Só que eu li o texto e entendi que não foi porque Vasti desobedeceu que ela foi destituída. Não foi. Nós vamos ler de novo aqui. Vasti não foi destituída porque ela desobedeceu. Lê comigo, irmão, o versículo 17. Lê comigo o versículo 17. Você vai ver que não foi a desobediência de Vasti que a destituiu. Diz o versículo 17: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, versículo 18: as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os seus maridos, e haverá um grande desprezo e indignação. Se bem parecer o rei, destitua ela. Você sabe, irmão, eu acredito que a maioria dos que estão aqui hoje são pastores e líderes. Você sabe o que fez Vasti ser destituída da autoridade de rainha? Não foi porque ela desobedeceu. Escute, foi porque ela se tornou um padrão de desobediência. Foi porque ela se tornou uma referência de desobediência. O padrão que Vasti estava vivendo, escute, tornou-se comum a todos. E os sábios aconselharam o rei, falaram: rei, não tem problema que ela te desobedeceu. O problema é que todas as mulheres do reino vão começar a desobedecer também, porque ela é a referência para as nações. O problema é que aquilo que ela fez tornou-se um padrão que não é comum para o reino, por isso ela vai ser destituída. O problema não foi o que ela fez, o problema foi o padrão de referência que ela se tornou. Entenda, o que destituiu Vasti da autoridade, irmãos, foi o caso de que todas as nações iriam olhar para Vasti e falar: peraí, se ela desobedeceu o marido, eu vou desobedecer também. Se ela é um padrão de desobediência, eu vou ser também. E o rei diz assim: não, nós não podemos deixar, escute, por favor, entenda isso, nós não podemos deixar em evidência alguém que é uma referência, mas não é um padrão exato. Eu entendo, irmãos, que a destituição de muitos homens de Deus e mulheres de Deus não é porque eles não amam a Deus, é simplesmente porque eles estão fazendo o que não deveriam fazer.
E Jesus ama o cara, Jesus te ama, Jesus me ama. E Deus fala assim: cara, eu só não posso deixar mais você na evidência. Por quê? Porque o que você está praticando não é concernente com a santidade do meu reino. Por isso eu vou destituí-lo da evidência. Escute, cada um de nós temos a responsabilidade de referenciar alguém, você pode ter certeza. Até o mais anônimo entre nós está referenciando alguém. Escute, você está referenciando alguém. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela. Fala assim: você está me referenciando hoje. Sabe o que acontece? Se o irmão que está do seu lado estiver usando uma roupa legal e você gostar, você vai falar: nossa, eu vou comprar uma roupa dessa também. É assim ou não é? Você bateu o olho no tênis do cara, igual todo dia eu estou olhando para os tênis Eu falo: rapaz, mas que tênis lindo. Cada dia eu falo: vou comprar um desse. Aí no outro dia ele aparece com outro, eu falo: vou comprar um desse. Eu falei: Ulisses, você tem uma coleção de tênis? E referencia, gente, que eu falo: nossa, entende? Então cada um está referenciando alguém. Alguém que está do seu lado, você está referenciando ele. Então entenda que o que Jesus espera para a sua igreja, irmãos, é que nós tenhamos a responsabilidade de sair para a rua, não para viver aquilo que eu posso viver, mas para viver aquilo que o meu irmão deve viver. Quantos estão comigo? Diga amém. É assumir um senso de responsabilidade, falar assim: a partir do momento que eu estou envolvido no plano de Deus chamado igreja, eu não posso mais viver o que eu posso e o que eu quero. Eu preciso viver o que o meu irmão tem que viver. Eu preciso me posicionar de acordo com o que alguém que está olhando para mim deve praticar. Por isso, irmão, escute o que eu estou te falando. É verdade o que você já ouviu há tantas vezes, que, escute, é verdade, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é verdade que certo pregador em algum lugar já disse: evangelize em todo tempo, e se for preciso, use palavras. Sabe por quê? Porque a nossa voz pode instruir, mas o nosso comportamento vai referenciar. Eu posso ouvir um amém, querido? Calma, você vai entender. Nós vamos chegar lá, calma aí. E eu percebo que a brecha que Deus usou para encaixar Esther, foi a ausência de de um padrão correto. E Deus coloca Esther e fala assim: agora eu vou promover livramento a partir de uma noiva que está andando em obediência. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, vamos continuar. Livro de Efésios, capítulo 4, vamos continuar. Vamos continuar falando aqui da noiva. Efésios capítulo 4. Diz assim, a partir do versículo de número 11. Esther capítulo... A Esther está aqui entre nós, cadê a Esther? Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, repete comigo assim, todos, por favor, me ajude, diga até que todos, diga até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, ouça,
agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, cresçamos nele, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Repete comigo assim: o crescimento é natural. Diga assim, ó, o crescimento é natural quando a verdade é evidente. Repita: o crescimento é natural quando a verdade é evidente. Irmãos, e nós podemos ver claramente nesse texto que o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, escute, o desempenho do seu serviço é natural a partir de um padrão correto. A partir de quando nós entendemos qual é o padrão correto que Deus espera para mim e para a igreja, é natural o crescimento, o ajuste, o aperfeiçoamento. Assim como nós olhamos para a Vaste e vemos que um padrão correto destitui, escute, um padrão deturpado destitui, um padrão correto evidencia. Por favor, me ajude, repete comigo assim: um padrão errado destitui. Diga mais: um padrão correto evidencia. Eu já ouvi o apóstolo Luís falar várias vezes isso. Deus não evidencia um homem, Ele evidencia a verdade. Se um homem estiver carregando a verdade, você será evidenciado com ela. Por isso a nossa responsabilidade é gastar tempo, é fritar a cabeça, é fritar as emoções, é gastar tempo mergulhado nas escrituras, no jejum e na oração, não para entender o que dá certo para mim fazer, mas entender o que é certo para mim guardar. O que é certo eu preciso preservar. Não é correr atrás de coisas que dão certo para mim fazer, irmão, escute. Igreja brasileira, nós precisamos nos desgastar para alcançar a pérola de grande valor e preservá-la. Escute, nós não podemos chamar isso que aconteceu aqui nesses dias de evento, porque isso é um ajuntamento dos santos para conferir o que Deus está falando com verdade. Você tem que sair daqui entendendo que alguma coisa do que você recebeu aqui, você precisa preservar, guardar. Não é para você ajuntar fotos, ajuntar postagens e falar assim: eu fui em um evento. Não. Irmão, você que veio em um evento, você perdeu o seu tempo, porque isso é um ajuntamento dos santos para conferir a palavra de Deus. Você pode falar assim: nossa, mas tantas pregações. Irmãos, é porque é na multidão dos conselheiros que habita a sabedoria. Se você ouviu tantas pregações e não recebeu nada, você está com defeito. Irmão, por favor, você precisa entender isso. Um pregou uma coisa que completa a outra, que completa a outra, que completa a outra, e ajusta a verdade dentro de mim. Eu não me canso de ouvir pregação, irmão. Por quê? Porque são elas que vão fazendo com que a verdade seja lapidada dentro de mim. Agora entenda, um padrão que foi destituído foi um padrão de desobediência, mas um padrão que foi levantado foi um padrão de santidade. Nós podemos entender que, isso é lindo que eu vou te falar aqui, o recomeço, pastor, alguém precisa entender isso. O recomeço é mais poderoso do que o começo. Veja, Deus começou com Adão, mas recomeçou com Jesus Cristo. Veja, Deus começou com Adão, recomeçou com Noé. Veja, Deus começou com Saul, mas Ele recomeçou com Davi. Entenda, o recomeço é mais poderoso. Por quê? Porque Ele aperfeiçoa o caminho.
Quando você vai recomeçar, você tem a condição de olhar aonde errou e falar: eu não vou cometer o mesmo erro. Por isso que o recomeço da vida de um homem, aí a gente vê, por que é que Deus usa ex-traficante? Por que Deus usa ex-prostituta? Por que Deus usa ex? Porque os ex alguma coisa sabem exatamente um padrão do que não ser, as obras do que não fazer. Eles sabem exatamente instruir alguém e falar assim: cara, não seja isso, porque eu sou ex isso. Por isso que Deus tem prazer de levantar uma prostituta e fazer ela se tornar mãe de filhos, para que ela possa ter a hombridade de ensinar as outras e falar: cara, seja mulher de um homem só. Alguém está aqui me entendendo? Então repete comigo: o recomeço é mais poderoso do que o começo. Escute, porque o recomeço, irmãos, eu não sou muito bom em história, não. O Rafa Lopes é bom nisso. Mas a gente vê que no longo da história, os homens que acertaram em grandes coisas, eles erraram centenas e milhares de vezes para acertar uma. Você vê que o homem que descobriu a luz, ele errou centenas de dezenas de fórmulas até encontrar. Você precisa entender, irmãos, que o erro não é para você desistir. O erro é para te santificar em aperfeiçoamento. Falar assim: eu não vou mais cometer esse erro, eu não vou mais fazer isso. Entenda. E a igreja do Senhor, escute, eu falo isso com especulação, é o que Deus está preparando como uma bomba atômica para os próximos anos. Eu não tenho esperança em um governo, irmãos, político. Eu não tenho esperança em uma ação. Não, eu tenho esperança na igreja. Eu sei que o que Deus vai levantar para sacudir as nações da terra, é como se Deus aparecesse para as nações e falasse assim: vocês já viram muitas obras minhas, não viram? Vocês já viram os meus grandes poderes, não viram? Irmão, hoje a ciência pode comprovar que o mar abriu mesmo. E Deus pode falar: vocês já viram que eu sou capaz de abrir o mar, não viram? Hoje a ciência comprova que acharam uma arca mesmo, fragmentos dela. E Deus pode falar: vocês já viram que eu fui capaz de guardar uma família dentro de um barco, não viram? Viram? Agora eu vou mostrar a parte mais gloriosa do meu poder. Eu vou mostrar a beleza da minha igreja. Eu vou mostrar a beleza do meu corpo na face da terra. Escute, a igreja é o corpo belo e formoso do nosso Senhor. Não, você não é igreja, eu não sou igreja. Você sabe disso, você sabe que você não é. Você sabe que eu não sou. Você sabe que nós, repete comigo, diga nós, somos o corpo de Cristo. Então se nós somos, escute, eu creio, dentro da minha especulação profética, que está chegando um tempo, pastores, que Deus ele, entenda isso, coloque amor das minhas palavras, que Deus ele não vai mais dar nada ao indivíduo. Eu acredito que tudo que Deus tiver para o indivíduo, Ele vai colocar na coletividade, para que o indivíduo tenha a disposição de buscar a parte dele. Sabe, eu acredito que o Espírito de Deus vai aperfeiçoar o indivíduo, mas Ele vai dar para o coletivo. Eu acredito que o maná, irmão, vai voltar a cair no meio do arraial, não vai cair dentro do seu quarto. Eu acredito, irmãos, que Deus vai falar sim na sua particularidade, Ele vai aperfeiçoar sim a sua particularidade, Ele vai ajudar sim você nas suas fraquezas, mas a revelação gloriosa do Messias, Ele vai pôr na mesa, Ele vai pôr na coletividade, e alguém que não está andando no corpo, não vai conseguir receber a sua parte. Acredite, irmão, o seu individualismo não cabe na coletividade de Deus. Você vai precisar diluir quem você é e falar assim: cara, o que Deus está fazendo, Ele não está fazendo mais. Ouça! Nós já ouvimos falar do avivamento de Evan Roberts, nós já ouvimos falar de tantos avivamentos, mas o que Deus vai fazer nos próximos anos será sem precedentes. Nós vamos viver o avivamento do corpo. Não vai ser a denominação A, B ou C. Não vai ser o pastor tal, o homem poderoso tal, o apóstolo das galáxias. Vai ser o avivamento do corpo. Acredite. Nós não teremos noção do que vai acontecer. O incrédulo vai entrar em uma das nossas reuniões doente
ele vai sair curado. E alguém vai perguntar: nossa, mas qual igreja que você foi? Rapaz, nem prestei atenção no nome da igreja. E, nossa, mas você foi curado da perna. Quem foi o homem poderoso? Eu não sei, rapaz. Era um rapaz que ele estava cheirando coxinha. Eu acho que ele trabalhava na cantina, veio orar por mim, eu fui curado. Acredite, Deus vai diluir a unção no corpo. Acredite. Você vai ver, irmãos, igreja brasileira, nós vamos ver a prostituta se convertendo num final de semana, e no próximo final de semana ela vai estar dizendo: assim diz o Senhor. Nós vamos ver, vai confundir a nossa teologia. Alguém vai dizer assim: não, mas peraí, você não fez curso nenhum. Eu não fiz, mas eu tive um encontro com a glória de Deus. Nós veremos, irmãos, o corpo de Cristo como uma obra tão magnífica, onde os nossos títulos serão diluídos na coletividade. Acredite, irmão, eu tenho entendido isso. Todo homem que não está diluindo a unção que carrega no corpo não vai conseguir prevalecer. A unção tem que ser diluída na coletividade. Ai, meu Deus, nós vamos ver, irmão, a faxineira saindo de casa e curando os enfermos nas ruas. A dona de casa que vai estar lavando vasilha vai receber uma palavra, vai falar: eu preciso ir na casa de alguém, eu preciso curar os enfermos. Sabe por quê? Porque o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E é verdade que o espírito do anticristo anula a humanidade de Jesus. Por isso que o entendimento dos judeus foram cegados, porque eles estavam olhando para um Jesus divino e glorioso, e Jesus veio igual gente, montado num jumentinho, com roupinha, sei lá como. E alguém olhava e falava assim: o filho do Zezinho é esse aqui? Essa humanidade não referencia o Messias, e eles rejeitaram ele. Escute, o que fez os judeus rejeitarem o Messias foi olhar para a humanidade dele e falar assim: não pode ser, nós estamos esperando um Messias que é glorioso, ele tem um cavalo branco. E Jesus está falando assim: mas antes de montar no cavalo branco, eu preciso montar no jumentinho. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Jesus tem 2 vezes para vir. A primeira ele já veio. Alguém está esperando aqui a segunda? De verdade, quantos estão esperando o retorno do Messias? Então deixa eu revelar um mistério para você, irmão. A primeira vez que Jesus veio na terra, ele não veio para revelar quem ele era. Ele veio para revelar quem eu e você devemos ser. A revelação de quem ele é, nós teremos quando olharmos face a face em quem ele verdadeiramente é. Nós vamos entender quando na segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio, nasceu numa manjedoura, montou num jumentinho, morreu na cruz, tomou um tapa na cara, deu outra face, amou, perdoou, suportou. Porque a primeira vinda ele não veio para mostrar quem ele é, ele veio para mostrar quem eu e você devemos ser, quem ele é. Ai. Nós estamos conhecendo parte a parte. Nós só vamos saber quem ele é quando ele quando ele apontar nos ares, irmãos, num cavalo branco, os olhos dele como chama de fogo. Então nós o conheceremos e saberemos quem ele é. O meu Cristo não é o Cristo do jumentinho, ele é o Senhor do cavalo branco. Do jumentinho tem que ser eu e você. Escute, mas é o Cristo do jumentinho que nós devemos replicar, irmão. Nós não devemos replicar o Cristo do trono, nós devemos replicar o Cristo do jumentinho, da manjedoura. Igreja brasileira, escute, o grande poder de Deus não será manifesto a partir dos grandes homens. O grande poder de Deus será manifesto no corpo simples de Cristo. Os barbeiros vão estar cortando o cabelo e os clientes serão batizados com o Espírito Santo.
As manicures vão estar fazendo a unha e falar: eu preciso te dizer uma palavra de Deus. Porque alguém vai falar assim: mas espera aí, mas que curso teológico que você fez? Você fala: não fiz, eu não sei nem ler a Bíblia, querido, direito. Mas tem uma coisa que queima dentro de mim que eu não posso explicar. Escute, igreja, o mundo está tentando estabelecer um padrão do que é sucesso. E para que você possa ter, você precisa ser. Não. Eu estou falando com você, irmão, sem mérito nenhum nisso. Eu nunca fiz nem escola bíblica dominical, irmão. Hoje eu sou pastor de uma das maiores igrejas do país. E eu falo: o que? Eu mesmo? Eu chego em casa, minha esposa está aqui, ela sabe. Eu acabo de pregar num culto para 1.100, 1.200 pessoas. Eu chego em casa, falo: amor, fluiu a pregação? Foi eu mesmo que preguei? Porque, irmãos, nós ouvimos durante muito tempo, nós ouvimos que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele chama. Nós não ouvimos isso? Mas eis, irmãos, eu digo para você que eis que está chegando os dias que Deus não vai capacitar os escolhidos, não. Ele vai possuir os escolhidos. Deus não vai precisar ensinar você a fazer. Ele só precisa que você seja obediente para que Ele te possua. Deus não vai ensinar você a pregar. Ele só precisa que você abra a boca. Ele vai te possuir. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Irmão, até hoje eu não aprendi. Até hoje eu não aprendi. Nós servimos mais de 4.000 refeições por mês, irmãos. Eu não sei de onde veio o dinheiro, eu não sei como a gente faz isso. Irmão, não existe isso na Europa, tá? Você acha que na Europa não tem pobre? Nós reunimos todas as semanas 500 moradores de rua, irmão, no centro de Lisboa. Você sabe o que é 500 pobre? Talvez não tenha no seu bairro, em Lisboa tem. Agora, como que isso acontece? Só Deus pode fazer isso. Deus não me ensinou a fazer isso, irmão. Eu só passei do lado de um cara um dia, quando comecei. Falei: você está com fome? Tá. Eu fui lá, fiz um macarrão, peguei, levei para ele. No outro dia tinha 2, no dia tinha 3, rapaz, no outro dia tinha 40. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não aprendemos a fazer. Por isso que eu não posso entender que Deus capacita o que eles escolhem. Não, Deus quer possuir o que eles escolhem. Deus quer que você ande na dependência. Fala: Senhor, eu tenho que pregar amanhã, eu não sei o que eu vou falar. Eu estou com o Senhor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando em línguas, eu estou jejuando. Mas quando eu chegar lá, eu nem sei. Eu quero ser possuído pelo Teu Espírito. Por favor, entenda, eu não estou desqualificando a sua preparação. Pelo contrário, você tem que se preparar. O que eu estou dizendo, querido, é que nós não podemos competir com Deus, entender que eu estou me preparando para servi-lo, não. Se a sua preparação não estiver escravizada na dependência, não vale de nada, irmão. As suas palavras podem informar o corpo, mas só o poder de Deus pode transformá-lo. Acredite, o Senhor está trazendo um padrão para a igreja. Irmãos, e toda a movimentação da igreja se resume em 5 operações. Eu preciso que você entenda isso. Isso vai virar uma chave dentro de você. Escute, irmão, não se disperse. Isso vai virar uma chave dentro de você. Jesus é a referência de um corpo perfeito. Jesus veio na terra para mostrar quem nós devemos ser. Posso ouvir um amém? Então toda a caminhada de Jesus na terra precisa referenciar, não é a minha caminhada, é a caminhada coletiva da igreja. O lugar onde eu vou receber os atributos de Cristo é olhando para os atributos de Cristo na igreja. Por que é que tem muita gente, irmão, que não consegue ser aperfeiçoado? Porque está tentando ser aperfeiçoado sozinho. O aperfeiçoamento está no molde, está no corpo. E o corpo tem um padrão. O padrão é Jesus Cristo. Eu quero ser como Jesus, não vai funcionar. Desculpa. Porque senão você pode se tornar um Jesus também. Eu quero ser como Jesus. Não, a mentalidade é: nós precisamos ser como Jesus.
porque nós somos o corpo. Eu só serei semelhante ao Cristo se alguém estiver se tornando semelhante junto comigo. Será que você está entendendo isso, irmãos? Eu vou andar na rua e eu vou ser confundido com Jesus quando alguém que estiver andando comigo também estiver se tornando semelhante a Ele. Escute, o aperfeiçoamento dos santos está na coletividade. Isso fere o nosso orgulho, né? Eu achei que se eu estudasse Michael Gessé e me preparasse Michael Gessé, eu ia ser melhor que ele, não, irmão? Deixa eu te falar uma coisa: se você está muito na frente e o Gessé está muito atrás, espera. Pode esperar, porque não adianta você correr na frente de ninguém. Não adianta você querer ser maior que ninguém, irmão. Você vai ter que esperar. Então sabe o que é melhor você fazer? É melhor você dar 10 passinhos para trás, pegar o Gessé no ombro e falar assim: cara, vamos junto, porque sem você eu não chego lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não adianta você querer correr na frente, irmãos. Nós não somos aperfeiçoados no individualismo. E o padrão de Deus é um. Jesus andou nas ruas como um homem perfeito, mostrando o que a igreja deveria ser. Irmãos, e se você olhar para toda a caminhada de Jesus, está explícita em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz que ele subiu aos céus, ele deu os dons aos homens, e dentro desses dons, ele deu, escute, uns para, outros para, e ele estabeleceu um molde chamado 5 ministérios. Quantos aqui já ouviram falar dos 5 ministérios? E é essa chave que vai virar dentro de você hoje, irmãos, para que você entenda o quão glorioso será o avivamento da igreja nos últimos dias. Quando Jesus andou, ele como um ungido, Messias ungido, ele foi apostólico, sendo enviado por Deus, porque a palavra apóstolo significa enviado. E Jesus andou apostolicamente, por quê? Porque a mentalidade de Cristo é como quem tinha uma missão para cumprir. Então a mentalidade de Cristo é: Jesus, vamos curar ali, não posso, eu tenho que cumprir a minha missão. Jesus, todos estão te procurando, eu tenho que ir para outro lugar. Porque a mentalidade dele era de enviado. Ele sabia que ele estava ali para cumprir uma missão. Repete comigo assim: apostólico é a mentalidade de enviado. Jesus, ele andou profeticamente, por quê? Porque ele estava anunciando as coisas vindouras. Mas escute, irmãos, o ministério profético não está exclusivo ao ministério vidente. Por quê? Porque o profeta não é aquele que vê o futuro. O profeta é aquele que vê na lente de Deus. Ele está vendo da maneira de Deus. E Deus, escute, Ele não é um Deus da realidade, Ele é um Deus da eternidade. Por isso que os profetas, eles sempre vão ver na frente, porque eles não estão olhando para a realidade, eles estão olhando na ótica de Deus. E na ótica de Deus, a realidade é passageira. Quem está me entendendo, diga amém. E Jesus andou na realidade, irmão? Ou Ele andou na eternidade? Me ajuda. Jesus andou na eternidade o tempo inteiro. Vão te matar. Ele falou: eu não estou olhando para a cruz, eu estou olhando para a ressurreição. Mas Jesus nunca olhou para o futuro, Ele olhava para a eternidade. Por isso que Jesus andou profeticamente. Escute, Jesus, Ele se comportou como um pastor. Jesus tocava as pessoas se achegavam a Ele, Jesus tocava nas pessoas. Jesus parava para tocar em gente. E Ele se tornou um padrão, repita comigo, um padrão do reino de Deus. Jesus, Ele era tido como um mestre, porque de fato era, ao sentar e instruir, comunicar, ouça, a doutrina do reino de Deus. E Jesus, diante das multidões, Ele anunciava as boas novas do reino como um evangelista. Alguém concorda com isso? Alguém consegue ver essas nuances em Jesus? Quem consegue diz amém. Quem consegue ver Jesus andando apostolicamente, profeticamente, pastoralmente, como um mestre e um evangelista? Quem consegue? Levanta sua mão, diga amém. Então eu consigo entender, irmãos, que o padrão de Cristo na igreja
só será estabelecida em sua plenitude quando nós conseguimos enxergar a operação dos 5 poderes ministeriais no coletivo. Entenda, Deus deu uns para até que todos. Deus deu uns para até que todos. Igreja brasileira, escute a responsabilidade do Espírito em dar homens ao ministério apostólico. Não é para que esses homens sejam reconhecidos como apóstolos, mas para que esses homens consigam colocar uma mentalidade, difundir uma mentalidade apostólica em todo o corpo. Deus, escute irmãos, muitos pastores aqui, Deus não chamou o pastor para resolver problema. Deus não chamou o pastor, irmão, para assumir o lugar de um psicólogo. Deus não chamou o pastor para assumir um lugar de um psiquiatra. Deus não chamou o pastor para resolver problema, irmão. Eu vejo muito pastor doente porque ele está trabalhando mais no gabinete do que no altar. Muito pastor doente porque ele fica o dia inteiro resolvendo problema de gente, irmãos. Escute, eu digo isso para os pastores locais da minha igreja. Nós não fomos chamados para resolver problema a gente leva para a cruz. Nós fomos chamados para ministrar o indivíduo. E alguém chega e fala, o meu problema é esse. Eu falo, então deixa seu problema de lado, eu quero ministrar você. Irmãos, e o corpo de Cristo precisa entender que quando Deus levanta pastores, Ele levanta pastores para ser uma referência para o rebanho. Lá em Portugal nós conseguimos ver sempre muitos pastores tocando rebanhos. E o engraçado é que um pastor não toca rebanho por trás. Vamos. Assim a gente toca a vaca. O pastor conduz um rebanho, ele vai andando na frente e as ovelhas vão andando atrás. E aquelas que se perdem é porque não eram ovelhas adestradas. Aí o pastor volta lá atrás, sabe o que ele faz? Quebra a patinha dela para ela aprender a não se dispersar, coloca para andar do lado dele e vai andando. Pastor não toca as ovelhas por trás. Irmão, onde você está? O que você está fazendo? Não, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja, hein? Você tem que orar, você tem que buscar Deus. Irmão, você tem... Não, irmãos. O pastor se torna um padrão e fala, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Vocês que são ovelhas, ouvem a voz do pastor e seguem, vamos! O pastor precisa se tornar uma referência para o rebanho. Irmão, por isso que o maior encargo pastoral não é no púlpito, é na mesa. Um pastor que está exercendo o seu ministério só no púlpito, ele pode ser um instrutor, menos um pastor, porque lugar de pastor é na mesa. Você quer ser um bom pastor? Chame alguém para olhar para a tua vida e deixa as pessoas sair de lá falando, eu aprendi o evangelho. Você está me entendendo, querido? Irmãos, quando Deus dá um evangelista para o corpo, não é para o evangelista ir para os estados ganhar multidões somente, é para os evangelistas difundirem no corpo um sentimento necessário por propagar o evangelho, porque a ordem é até que todos. Não adianta mais um grande evangelista ganhando 10.000 almas. O que Deus espera é que são 10.000 crentes ganhando uma alma. Será que você está entendendo? Irmãos, entenda o que Deus vai fazer nos próximos dias. É um avivamento do corpo, aonde alguém vai falar assim, quem foi o homem que ganhou 10.000 almas? Não, a gente não sabe, mas a gente sabe que 10.000 crentes, cada um ganhou uma. Quem tem a honra nisso, irmãos? Quem tem a glória disso? Só Jesus. Entenda, se você quer ver a igreja fluindo como o corpo de Cristo, nós precisamos entender, olha aqui para mim, que a mentalidade precisa ser apostólica, a visão precisa ser profética, o comportamento precisa ser pastoral, o sentimento precisa ser de ensino e a condução precisa ser evangelística. Nós somos o corpo de Cristo. Você quer entender os 5 ministérios, talvez como você nunca conseguiu entender? Olhe para o corpo humano. Essa foi um esclarecimento que o Senhor nos deu numa mesa de conselho. Eu falei, uau, isso foi a melhor coisa que eu já aprendi pelo Espírito. Olhe para um corpo, pense na cabeça como um ministério apostólico, pense nos olhos como um ministério profético, pense nos braços como um ministério pastoral. O tronco é o ministério do ensino
E as pernas é um ministério evangelístico. Por quê? Porque a mentalidade precisa ser: eu tenho uma missão para cumprir, eu sou enviado de Deus, eu tenho uma palavra cristocêntrica para anunciar o cabeça da igreja. Cabeça, ministério apostólico. Visão, ministério profético. Por quê? Porque eu vejo com as lentes de Deus. Eu não estou vendo a realidade, eu estou vendo a verdade. Eu não estou vendo, mas todo mundo está matando, mas eu estou vendo Jesus vivendo, promovendo vida. Mas a realidade é que tem fome, mas pela ótica de Deus eu estou vendo, a mentalidade de Deus está promovendo provisão. Ministério profético, aqueles que enxergam pela ótica de Deus. O tronco, você já parou para pensar que aqui, ó, no tronco estão todos os órgãos vitais, estão aqui. Tudo que você precisa para viver está aqui no tronco. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é um grande problema de muita gente que está fraca na fé. É porque nós precisamos entender que a doutrina bíblica é insubstituível para a vida. Se tudo não estiver ligado no ensino, não tem vida. Tudo precisa estar ligado no ensino, senão não tem vida. Mas você é um grande evangelista, mas é bíblico. Você é um grande apóstolo, mas é bíblico. Você é um grande profeta, mas é bíblico. Se não for bíblico, não tem vida. Por isso, irmãos, que o ministério profético no corpo pode ser considerado como tronco, porque é o lugar que preserva os órgãos vitais. A vida está aqui. E as pernas é o ministério evangelístico. Por quê? Porque é ele que conduz toda a mensagem do reino de Deus. O ministério evangelístico, irmãos, não pode ser a boca que anuncia. O ministério evangelístico tem que ser as pernas que conduz. Porque não é mais tempo da gente ir para a internet falar de Jesus. É tempo de andar pelas ruas representando quem Ele é. Nós fomos chamados para sermos testemunhas e não fofoqueiros. Nós não temos que anunciar com as nossas palavras, mas demonstrar com o nosso testemunho. Tem algum advogado ou juiz aqui entre nós? Então alguém que é doutor vai poder me ajudar melhor. Dentro de um tribunal existe um caso a ser julgado, e o juiz vai chamar a testemunha. Aí a testemunha chega e fala: você participou do fato? Não, eu ouvi falar. Essa testemunha é válida? A testemunha válida, ouça, é a testemunha que presenciou o fato. Por isso que a igreja, irmãos, não pode ser anunciante das boas novas, ela precisa ser participante das boas novas, porque nós fomos chamados para ser testemunhas, aqueles que representam a ressurreição de Jesus. Não é alguém que vai falar Jesus está vivo, é alguém que vai falar: olha para mim, veja a vida de Jesus em mim. Ei, quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, a plenitude do corpo de Cristo é quando nós começarmos a pensar apostolicamente, enxergar profeticamente, operar pastoralmente, carregar a vida da palavra como um mestre e conduzir o evangelho como um evangelista. Eu quero que você entenda isso, irmãos, porque o que o Senhor está levantando nesses dias no Brasil e nas nações não é alguém que tem um grande título para evidenciar. É alguém que vai falar assim: você quer ver o fruto do meu apostólico? Olha uma multidão de gente pensando apostolicamente. Você quer ver o fruto do meu evangelístico? Olha um monte de gente evangelizando. Você quer ver o fruto do meu pastoreio? Olha um monte de gente pastoreando. Porque a igreja do Senhor será perfeita. Em cada crente haverá um apóstolo, em cada crente haverá um evangelista, em cada crente haverá um pastor, em cada crente haverá um mestre, e todos serão como profetas. Nem todos serão dados para, mas todos devem ser aperfeiçoados por. Quantos estão entendendo? Eu quero finalizar dizendo: sabe quando é que a gente vai deixar de ser como um menino? Sabe quando a gente vai deixar de ser agitado com toda a doutrina? Não, agora é assim que a igreja cresce. Agora é assim que a igreja cresce.
Sabe quando é que a gente vai parar de ser agitado pelo vento igual menino? Quando nós começarmos a pensar como apostólicos e dizer assim: nós temos uma missão para cumprir. É quando nós começarmos a se comportar como pastor. É quando nós começarmos a ver profeticamente, a andar evangelisticamente e a ter um sentimento de amor pela palavra de Deus. Guardei a sua palavra no meu. Ei, Brasil, ouça. Nós estamos vendo que Deus está fazendo uma reforma na Europa, uma reforma em Portugal, mas nós estamos lá porque nós somos frutos dessa terra, nós somos frutos do Brasil. Eu quero repartir com vocês esse sentimento, irmãos, de que todo homem que está construindo um ministério, escute por favor, eu vou finalizar, longe dos padrões exatos de Cristo, pode ter a melhor boa intenção do mundo, irmão, você não vai conseguir permanecer na evidência por causa da boa intenção. O que vai colocar a igreja em evidência é assumir o modelo de Cristo, é andar com a mentalidade de uma missão, olhando para a eternidade, se comportando como uma referência, preservando o ensino e conduzindo essa mensagem por onde nós formos. Você pode se colocar em pé no seu lugar.